Olá, prezados cursistas, sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Claudiane Mota e vou trabalhar com vocês na disciplina Funcionários de Escolas, Cidadãos, Educadores, Profissionais e Gestores. É um prazer estar com vocês e fazer parte dessa trajetória de mudança na vida de cada um de vocês. A ementa da nossa disciplina, Funcionários de Escolas, Cidadãos, Educadores, Profissionais e Gestores, aborda os funcionários de escola no contexto da educação escolar, o papel social da escola e as funções educativas não docentes, a prática integrada, o profissionalismo e o compromisso social. A relação entre os funcionários, a estrutura e operações das etapas e modalidades da educação básica, legalidade e realidade. Papel dos funcionários na elaboração e na execução da proposta pedagógica e da gestão democrática das escolas e dos sistemas de ensino. E ainda, algo que, além de novo, é muito importante, que é a participação política dos profissionais enquanto categoria e o sindicato. A busca de formação adequada, o que, sem dúvidas, leva à valorização do profissional. O objetivo da nossa disciplina é ampliar os conhecimentos sobre a estrutura e a operação da educação escolar básica no Brasil, nas redes federal, estaduais e municipais, para desenvolver seu novo papel como cidadão, educador, profissional e gestor das escolas e dos órgãos dos sistemas de ensino. Nesta primeira aula, trataremos das unidades 1, 2, 3, 4 e 5. Atualmente, no Brasil, existem mais de 1 milhão de funcionários trabalhando nas escolas públicas, federais, estaduais e municipais, os quais, como você, têm a missão de oferecer educação básica a 50 milhões de alunos. Na unidade 1, Quem somos nós? Já inicia os nossos estudos com as seguintes perguntas, para que vocês possam refletir. Para os estudantes de sua escola, você é essencial? Você, tanto quanto o professor, é o educador com quem os alunos contam 200 dias por ano para construir sua cidadania e sua felicidade? Vamos refletir sobre o papel de cidadão, de educador, de profissional, de gestor, por que não? Como atuamos em cada uma dessas dimensões? O que eu faço por mim, por minha felicidade, em todas essas dimensões e o que eu faço pela minha escola? Vamos refletir neste nosso estudo sobre algumas realidades e alguns conceitos que são ingredientes para funcionários que desejam educar para a felicidade. Agora, quero que vocês prestem bastante atenção nessa imagem. Então, pessoal, prestaram bastante atenção na imagem? Vimos na imagem alunos sem face, com máscara que os deixam todos iguais e marchando em fila. A imagem retrata uma época que a educação molda de forma segura e padroniza os tijolos que são os alunos, destruindo os resquícios de individualidade e de criatividade de cada um. Na década de 1930 e 1940, o nosso sistema educacional era bastante parecido, conforme vocês poderão confirmar ao estudarem o nosso caderno didático, quando fala sobre o inspetor de alunos e sobre a suspensão, e dispõe que, durante muito tempo, a avaliação do desempenho dos alunos nas escolas e a legalidade das escolas no sistema eram alvo desses olheiros, que mais intimidavam e apavoravam do que contribuíam para a qualidade do processo ensino-aprendizagem. Nas salas de aulas, os alunos ficavam sob o olhar dos professores, que se sentavam em cadeiras em nível superior ao dos alunos. No restante do espaço escolar, precisavam ser vigiados, como se faz nas penitenciárias. Tal era o papel repressivo dos inspetores de alunos. Hoje, os alunos têm garantido o direito a 200 dias e a 800 horas letivas anuais. Antigamente, uma das punições disciplinares era a suspensão,
pela qual o estudante ficava proibido de frequentar a escola por 3 ou mais dias. Ainda bem que os tempos mudaram e hoje temos métodos mais humanos de convencer nossos alunos a ter uma boa conduta. Hoje eles são protegidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8.069 de 1990. O que percebemos através dessa imagem que foi mostrada a vocês? Acredito que várias interpretações surgiram aí na cabeça de cada um de vocês. Talvez alguns até encontrem semelhanças com fatos vividos na sua vida escolar, quem sabe? Essa imagem nos leva a perceber a importância de compreendermos a educação escolar daquela época, como mecanismo de ordem e de controle. Pois bem, desde que iniciamos, temos falado de educação, de educadores, de educar. Será que estamos entendendo a mesma coisa? Vamos aprofundar mais essa ideia. Aqui nós estamos com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei número 9394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. E o que é a Lei de Diretrizes e Bases? A LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, é a mais importante lei brasileira que se refere à educação. Essa lei foi aprovada em dezembro de 1996, com o número 9394/96. A LDB também é conhecida popularmente como Lei Darcy Ribeiro, em homenagem a esse importante educador e político brasileiro que foi um dos principais formuladores dessa lei. A LDB é composta por 92 artigos que versam sobre os mais diversos temas da educação brasileira, desde o ensino infantil até o ensino superior. Bem, pessoal, a discussão sobre educação é ampla e hoje em dia, quando se fala em educação, pensa-se logo em escola. O ato pessoal de educar-se e a ação social de educar são anteriores à escola, ocorrem em outros espaços sociais. Sobre isso, trata o artigo 1º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB 9394/96. A LDB já inicia afirmando que a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem em vários lugares, na vida familiar, na convivência humana, nos trabalhos, nas instituições de ensino e pesquisa. Vocês sabiam que de 1500 a 1550 não foi fundada uma só escola em toda a costa do Brasil? Por que será? Simplesmente porque não eram necessárias. Como praticamente não vieram crianças portuguesas nas expedições exploradoras de pau-brasil, não havia uma clientela escolar. As crianças indígenas continuavam a ser educadas nas aldeias. Bem, pessoal, dando continuidade aos nossos estudos, vocês sabiam que a primeira LDB do Brasil foi a 4024 de 1961. Por ela, existiram o pré-primário, que incluía os jardins de infância, o curso primário, com duração de 4 a 6 anos, o curso ginasial, de 4 anos, e o curso colegial. Este último tinha várias opções: o científico, o clássico, o normal, o industrial, o agrícola e o comercial. Depois do curso primário, era necessário prestar o exame de admissão para ingressar no curso ginasial. Os alunos que eram reprovados ficavam retidos, sem chance de dar continuidade às séries seguintes. Hoje, pelo artigo 21 da nova Lei de Diretrizes e Bases, a LDB 9394/96, a educação escolar compõe-se da educação básica, formada pela educação infantil,
ensino fundamental e ensino médio e da educação superior. Pessoal, o posicionamento da Lei Federal, Lei 9394 de 96, que rege a nossa educação, é o do respeito ao acesso à escola, da valorização do funcionário da escola. Ou seja, quando buscamos a tão sonhada valorização do funcionário de escola, não estamos apenas inventando, estamos em busca de um direito consagrado por lei. Que lei? A lei maior, que é a Constituição Federal, que veremos logo mais, e pela lei que rege a educação em nosso país. Desejamos apenas que estas leis sejam colocadas em prática, nada mais. Na realidade, a aprendizagem principal, função social da escola, na perspectiva da formação cidadã, envolve a aquisição de um conjunto de informações, habilidades e valores, todos socialmente relevantes, que ocorrem no bojo de uma ação educativa, desenvolvida no interior da escola. Também é evidente que, de forma complementar à importante atuação do professor em sala de aula, ocorrem significativos processos educativos nos demais ambientes da escola. Esses processos de comunicação interativa e de vivência coletiva colocam em cena os trabalhadores em educação não docentes, que estão atuando nas unidades de ensino em todos os países, os funcionários de escola. E o objetivo do pró-funcionários é colocá-los em cena, instalando assim no ambiente escolar uma valorização desse profissional, um gesto de reconhecimento da sua identidade social. E para isso, minha gente, é necessário que vocês estejam aqui conosco, estudando, buscando aprender sempre mais. É necessário que estejam preparados para, em conjunto, exercerem o seu papel de cidadão, de funcionário, de gestor de sua escola. Pois bem, mas nem sempre foi assim, pois antes da edição da atual Lei de Diretrizes e Bases, LDB, convivemos ainda com o exame de admissão, com a escola normal e outras instituições que vamos relembrar ou conhecer ao longo de nosso curso. Alguns de vocês ouviu falar, leu alguma coisa ou vivenciou o exame de admissão? Pois bem, na década de 30 a 70, fazia parte da educação brasileira um exame chamado Exame de Admissão, respaldado pelo Decreto 19.850, de 11 de abril de 1931. Decreto este anterior à nossa primeira Lei de Diretrizes e Bases. O exame era obrigatório nas escolas públicas para que o aluno pudesse ingressar no curso ginasial, que tinha duração de 4 anos. Não bastava concluir o 4º ano primário, era necessário prestar esse exame, semelhante aos vestibulares de hoje, semelhante ao Enem. Agora, no que se refere à escola normal, sabemos e confirmamos isso hoje, através do vídeo que juntos assistimos, que os primeiros professores no Brasil eram religiosos, com uma longa formação humanística e didática. Depois, passamos por uma época em que as câmaras municipais recrutavam, para ser professores primários, pessoas sem qualquer formação profissional. Bastava saber ler, escrever e contar. Em 1834, foi fundada a primeira escola normal no Brasil, na cidade de Niterói, então capital da província do Rio de Janeiro. O curso normal ou habilitação para o magistério era uma das modalidades previstas na Lei 4.024 de 1961, a nossa primeira LDB. Foi um marco na educação. O curso formava professores. Frequentar este curso, na época, era sinônimo de status. Depois, com a Lei 5.692 de 1971, tentou-se criar a profissionalização compulsória, em nível de 2º grau, ou seja,
a exigência de que todos os cursos desse nível incluíssem obrigatoriamente uma habilitação ou terminalidade profissional. Com isso, o curso normal se transformou em habilitação para o magistério. Em 1996, a LDB admitiu em seu artigo 62 o curso normal em nível médio. Com a Lei 9394 de 1996, a chamada LDB, o nosso sistema de ensino fica assim especificado. A educação escolar, conforme o artigo 21 da LDB, compõe-se de educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, e educação superior. A educação básica é formada pelos anos iniciais, 1º ao 5º ano, com início aos 6 anos de idade, anos finais, do 6º ao 9º ano e o ensino médio. Já a educação superior tem por complementações graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado. As instituições de ensino, em diferentes níveis, classificam-se nas seguintes categorias administrativas, conforme o disposto no artigo 19 da LDB 9394/96. Públicas, assim entendidas as criadas ou incorporadas, mantidas ou administradas pelo poder público. Privadas, assim entendidas, mantidas ou administradas por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado. Agora, pessoal, nós vamos falar das unidades 3 e 4, que trazem como tema para as nossas discussões a questão da escola pública como espaço de educação de qualidade. E vamos conhecer e construir as novas identidades para os funcionários de escolas, conhecer e traçar novos perfis. É tempo de acreditar numa mudança de postura. Você pode estar pensando, mas eu mudo e ninguém muda? A mudança significativa acontece primeiramente em nosso interior. Quando você mudar o modo de encarar as decisões de sua escola, quando você fizer parte verdadeiramente da sua escola e ocorrer uma mudança em seu interior, verá que tudo à sua volta estará diferente. Nosso curso é uma oportunidade para mim e para você de nos posicionarmos de forma diferente nos ambientes onde estamos. Faremos agora, pessoal, um movimento pela nossa história. 1500. Chegam os portugueses, trazendo novas tecnologias, como o machado de aço, que substituiu o machado de pedra. Naquela época, sabe-se que os índios usavam tecnologias bem rudimentares. O machado de pedra lascada foi substituída por um de aço, muito mais afiado, que proporcionava ao indígena facilitar o seu trabalho. Surgem as primeiras palavras em português, adotadas como uma nova língua. O indígena passa a aprender a língua portuguesa e, com isso, seus hábitos e costumes vão sendo mudados. Depois de séculos de educação indígena, muitos deles passaram a se submeter à educação lusitana. A chegada dos padres jesuítas, com eles a catequese, uma nova cultura, uma nova civilização. Nesse processo, o desenvolvimento corporal e psíquico das crianças se fez em outras bases de socialização e comunicação. Aos hábitos dos indígenas, somaram-se costumes europeus, de plantar, comer legumes, vestir roupas, falar outras palavras. Novos valores passaram a povoar a mente de adultos e crianças e orientar a formação das novas gerações. 1534. Com a chegada dos negros para trabalhar nos canaviais, estes trouxeram a sua bagagem cultural, que, somando com a indígena e a portuguesa, começa a surgir então uma nova civilização. De 1500 a 1550,
nenhuma escola tinha sido fundada em toda a costa do Brasil, simplesmente porque não eram necessárias. Como praticamente não vieram crianças portuguesas nas expedições exploradoras do pau-brasil e nem nas vilas das capitanias hereditárias não havia clientela escolar. As crianças indígenas continuavam a ser educadas nas aldeias e as africanas nas primeiras senzalas. Os adultos não precisavam de escolas de ler e escrever, pois todo o trabalho produtivo resumia-se a derrubar árvores, cuidar dos animais, moagem da cana. Era serviço de quê? Analfabeto. Além disso, os escravos eram proibidos de frequentar escolas. 1550. Começa a educação escolar no Brasil, com a chegada das famílias que vieram nas caravelas de Tomé de Souza, o primeiro governador-geral, e começou a funcionar em Salvador, Bahia, o Colégio do Meninos de Jesus, tendo os padres jesuítas como professores. A partir daí, começa a educação escolar no Brasil. Em 1759, aconteceu a expulsão dos jesuítas. Neste momento, as aulas régias foram instituídas. O professor dava suas aulas, pelas quais recebia um parco salário da Câmara Municipal, a qual, para isso, recolhia dos açougueiros e dos fabricantes de vinho e cachaça um tributo chamado subsídio literário. A figura dos funcionários, que antes contribuíam para a educação dos estudantes, se extinguiu. A educação praticamente ficava por conta de uma só pessoa. O professor, os escravos serviçais eram simples apoio para as atividades de ensino. 1772. Quando começaram as aulas régias, até 1822, ano da independência do Brasil, não há registro da construção de uma escola sequer no Brasil. Em 1800 a 1820, cai a qualidade da educação escolar na proporção da inexistência ou servidão de funcionários. Começa, então, por essa e outras razões, a multiplicação das escolas particulares. Quando falamos em educação, nós estamos sempre fazendo referência ao passado, para compreendermos melhor o presente. Vejam vocês que estamos falando de fatos que ocorreram em 1550. E agora vamos voltar a um período bem mais recente. Nos anos de 1988, foi promulgada a nossa atual Constituição, nossa Carta Magna, ou seja, a Constituição de 1988. Ela recebeu o nome de Constituição Cidadã, porque assegurou os mais amplos direitos à população brasileira. Entre eles está o direito à educação escolar, cuja oferta é considerada também dever do Estado. Para que vocês possam comprovar, é bom que leiam os artigos 205 e 208 da Constituição Federal. O artigo 205 assegura à Constituição que a educação é um direito de todos e dever do Estado e da família e será incentivada pela sociedade. Já o artigo 208 trata do dever do Estado de ofertar educação básica obrigatória e gratuita, dos 4 aos 17 anos, da universalização do ensino médio e assegura também o atendimento educacional especializados aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Assegura também a educação infantil até os 5 anos de idade e a oferta de ensino noturno regular. A cada momento, percebemos que, ao falar sobre educação, precisamos estar sempre atentos à sua história, que no decorrer do tempo sofreu modificações que envolvem perdas e ganhos. Na nossa Constituição, existem 10 artigos que tratam especialmente da educação,
São os artigos 205 ao 214. É importante que conheçamos a nossa Constituição, mesmo que parcialmente, especialmente os artigos que tratam da educação. Voltando a falar da nossa Constituição, vocês viram que somente o ensino fundamental é estritamente obrigatório, tanto para a oferta pelos governos, como para a matrícula dos alunos. Mas, quando necessário, tanto o governo do Distrito Federal, dos estados, dos municípios, com a colaboração da União, são obrigados a oferecer o ensino fundamental gratuito a todos que não concluíram, sejam crianças e adolescentes, sejam jovens, adultos ou idosos. Vimos que a Constituição, além de assegurar direitos à educação, também estabelece princípios do ensino no seu artigo 206. Vamos conhecer? Artigo 206 da Constituição Federal. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos na forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos aos das redes públicas. Redação dada pela Emenda Constitucional número 53 de 2006. Gestão democrática do ensino público na forma da lei. Garantia de padrão de qualidade. Piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal. Entre esses princípios, 3 são particularmente importantes para os funcionários de escolas públicas: o da gestão democrática, o da valorização dos profissionais do ensino e o da garantia do padrão de qualidade. Na gestão democrática, deve haver compreensão da administração escolar como atividade meio e reunião de esforços coletivos para o implemento dos fins da educação, assim como a compreensão e a aceitação do princípio de que a educação é um processo de emancipação humana, que o Plano Político Pedagógico, PPP, deve ser elaborado através de construção coletiva e que, além da formação, deve haver o fortalecimento do Conselho Escolar. O princípio da valorização dos profissionais do ensino, direcionando para o funcionário de escola, é um demonstrativo que, de fato, a competência profissional legitima a ação do funcionário de escola, conferindo-lhe identidade com a atividade que realiza e a dignidade da profissão, estabelecendo, entre outras atribuições, sua participação na elaboração da proposta pedagógica, na preparação e na avaliação do trabalho educativo. A garantia do padrão de qualidade é preceito constitucional, que deve ser observado por todos os sistemas de ensino, cabendo ao ente federativo fiscalizar sua observância pelas instituições educacionais que integram o seu sistema, sejam elas públicas ou privadas. O nosso maior referencial político para a discussão desses princípios é a LDB. Geralmente, as leis tratam de assuntos técnicos, administrativos ou burocráticos. É difícil imaginar uma lei pedagógica. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional tem um forte componente pedagógico. Como o próprio nome diz, ela dita as regras, as diretrizes e as bases. Ela é o norte de toda a educação brasileira, incluindo a pública e a privada. Pessoal, alguns conceitos que norteiam nossa disciplina são inevitáveis e muito importante para a compreensão de vocês e do ambiente em que trabalham. Assim, conhecendo alguns conceitos, vocês não ficam perdidos enquanto ouvirem nas reuniões ou em outro qualquer momento profissional mencionar, por exemplo, vamos consultar o regimento escolar? Ensinaremos conforme o currículo. Então, vamos lá.
currículo. Uma das formas de descrever a educação escolar é a transmissão sistemática da cultura de uma sociedade. A cultura compreende o acúmulo de conhecimentos científicos, artísticos, tecnológicos, bem como os valores de um povo. Então, os especialistas e estudiosos da educação selecionam determinados conteúdos e os organizam em matérias de ensino ou áreas de estudos, que se dá um nome de currículo, ou seja, as partes da cultura que o aluno é obrigado a percorrer. No Brasil, o currículo da escola primária e secundária, ensino fundamental e ensino médio, pouco mudou de 1550 até hoje. Mas as concepções e as formas têm sido alvo de muitas reformas, incluindo a de 1971, hoje já parcialmente superada. Agora, vamos falar um pouco sobre o Conselho Escolar. Segundo o nosso caderno didático, os conselhos escolares são órgãos colegiados compostos por representantes da comunidade escolar e local, que têm como atribuição deliberar sobre questões político-pedagógicas, administrativas, financeiras no âmbito da escola. Nos períodos autoritários, as instituições eram mantidas por decisões centralizadas, por hierarquias de ordens e proibições. Numa escola, o diretor ou a diretora mandavam e desmandavam. Para um aluno chegar até a diretoria, na maioria das vezes, o motivo era indisciplina. Não havia abertura para diálogos, mas com a Constituição de 1988 e a LDB, as coisas mudaram, pois essas leis estabeleceram que a gestão democrática nas escolas é exercida também pela atuação de um conselho escolar. Veja que estamos falando de comunidade escolar e local, ou seja, você pode ser membro do conselho escolar, seja como profissional, seja como cidadão. Você poderá fazer parte das decisões tomadas em sua escola. Isso também é gestão, concordam? Algumas vezes, nos encontramos reclamando das decisões que a nossa escola toma, dos rumos tomados por ela. Mas e eu? Quem sou eu na minha escola? Fazer parte dos conselhos, das comissões, é ajudar na gestão da escola. Se desejo uma escola melhor para mim, para os meus filhos, eu devo participar, conhecer os regulamentos da escola, interagir, buscar contribuir. Somente assim a escola de meus sonhos acontecerá. E o regimento escolar, pessoal? Vocês sabem o que é? Bem, o regimento escolar é um conjunto de regras que norteiam e regulam a estrutura e o funcionamento escolar, além de definir a organização administrativa, didática, pedagógica, disciplinar, estabelecer direitos e deveres de todos que convivem no ambiente escolar. É através dele que os atos escolares são legitimados e legalizados, conforme legislação vigente. É um pacto celebrado entre todos que fazem a escola, visando a normatização dos direitos e deveres. E para que serve? Para fortalecer a autonomia da escola, numa perspectiva democrática, além de assegurar os princípios filosóficos e políticos pedagógicos que norteiam a prática educativa escolar. Agora, pessoal, vamos juntos conhecer o artigo 61 da LDB. Artigo 61 da LDB. Dos profissionais de educação. A formação dos profissionais de educação, de modo a atender aos objetivos dos diferentes níveis e modalidades de ensino e as características de cada fase do desenvolvimento do educando, terá como fundamentos. Inciso 1. A associação entre teorias e práticas, inclusive mediante a capacitação em serviço.
Inciso 2. Aproveitamento da formação e experiências anteriores em instituições de ensino e outras atividades. Antigamente, no Brasil, os professores se constituíam numa profissão para a qual se habilitavam através de um curso de nível médio, o normal, ou superior, a licenciatura. Os outros nas escolas eram simplesmente funcionários, ocupantes de funções mais simples, sem necessidade de habilitação profissional. As coisas mudaram e a escola também. Hoje as escolas não são mais instituições de ensino, mas sim de educação. E a educação escolar comporta vários profissionais além dos professores. Vocês vão conhecer, se já não conhecem, a história da Maria Faustina, narrada pelo João Molevade, que foi uma funcionária de escola que educou o professor João Molevade, autor do nosso caderno didático e idealizador desse projeto, que busca a valorização dos funcionários de escola. O ano de 1988 foi importantíssimo para o Brasil. Depois de mais de 20 anos, o país ganhou uma Constituição democrática, que assegurou aos funcionários novos e importantes direitos. Dentre eles, estava o direito de se sindicalizarem. E a Maria Faustina? Ela é convidada a se sindicalizar e assim se viu inserida num grande movimento, o da unificação e da profissionalização dos trabalhadores em educação. Ela começou a se sentir não somente uma trabalhadora, que ganhava salários como merendeira, mas uma educadora, alguém integrada a uma categoria que reivindicava melhorias para si e para a escola. Em 1989, o SINTEP, que era o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Mato Grosso, formulou as primeiras propostas de cursos técnicos para a profissionalização de funcionários. No Congresso de Aracaju, em 1990, quando foi fundada a CNTE, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, que sucedeu a CPB, Confederação dos Professores do Brasil, incorporando aos professores os especialistas em educação e os funcionários de escola. Começou a circular a tese que os funcionários não somente deviam ser considerados educadores, como deveriam ter uma formação específica, em primeiro momento, por meio de cursos técnicos em nível médio e no futuro, por que não, em nível superior. Pois é, pessoal. Continuem lendo a história da Maria Faustina. Está no seu caderno didático. É muito interessante. Vocês já perceberam que nem sempre estamos seguindo a ordem dos assuntos que aparecem no caderno didático, pois acreditamos que com a leitura e com a nossa aula, vocês serão capazes de visualizarem os fatos históricos de nosso país, de se enquadrar em cada momento desses e, o mais importante, visualizar a si mesmo no seu ambiente de trabalho, reconhecendo nele o seu local de fazer acontecer e reconhecendo em si um funcionário cidadão, com direitos e com deveres. Vamos trabalhar mais alguns conceitos que nos ajudarão a compreender melhor o espaço escolar democrático. Lembrando sempre que a educação não acontece apenas intramuros, ou seja, dentro da escola, dentro da sala de aula. Não, a educação é um processo permanente. Tanto eu aprendo como eu educo, a todo tempo e em todo lugar. Vamos falar agora sobre a proposta pedagógica da escola. A proposta pedagógica é a identidade da escola. Estabelece as diretrizes básicas e a linha de ensino de atuação na comunidade. Ela formaliza um compromisso assumido por professores, funcionários, representantes de pais, alunos, líderes comunitários em torno do mesmo projeto educacional. Projeto político-pedagógico define a identidade da escola, indica os caminhos para ensinar com qualidade. Projeto porque reúne propostas de ação concreta a executar durante um determinado período de tempo.
É político por considerar a escola como espaço de formação de cidadãos conscientes, responsáveis, críticos, que atuarão individual e coletivamente na sociedade, modificando os rumos que ela vá seguir. É pedagógico porque define e organiza as atividades e os projetos educativos necessários ao processo de ensino-aprendizagem. O projeto político-pedagógico deverá contemplar missão, clientela, dados sobre a aprendizagem, relação com as famílias, recursos, diretrizes pedagógicas e o plano de ação. Agora, pessoal, vamos falar dos cursos de ensino técnico, que podem ser integrados quando cursados juntamente com o ensino médio ou independentes, de forma concomitante, que quer dizer cursados ao mesmo tempo, ou aqueles subsequentes à conclusão da educação básica. A educação profissional e tecnológica assume valor estratégico para o desenvolvimento nacional, resultante das transformações ao longo das últimas décadas na rede federal, cuja visibilidade social apenas recentemente começou a tomar forma com a criação da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, com os esforços para a criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia em andamento, e com a intensificação e diversificação das atividades de ensino, visando a atender os mais diferentes públicos nas modalidades presencial, semipresencial e à distância. O nosso caderno didático traz outros conceitos importantes para a nossa formação. Portanto, é leitura atenciosa. Cuidadosa dele é muito importante para que compreendamos toda a realidade envolvida ao longo da história. Na unidade 5, funcionários em primeiro lugar cidadão, escolaridade básica e superior, vimos que faz parte da história dos funcionários de escola o pouco número de anos estudados, conforme estudamos na unidade 4. Apenas os professores precisavam estudar um pouco mais. Aos funcionários, com a missão de limpar, carimbar, reescrever, preencher documentos, restava o trabalho árduo, a pouca ou nenhuma valorização e a falta de tempo para estudar, ou até mesmo porque pensava-se não haver necessidade. Além do mais, estes profissionais eram contratados de maneira informal, assim como aconteceu com alguns professores. Como se dava o recrutamento desses funcionários nas escolas? Onde vigoravam relações clientelísticas, se dava por indicação política. Nos ambientes gerencialmente mais avançados, se dava por concursos públicos. Daí, os dois tipos de funcionários que até hoje temos em nossas escolas e nos órgãos dos sistemas de ensino: os subempregados clientelísticos e os burocratas administrativos. Em menor escala, claro, acontecia também a admissão de professores por critérios informais. Era o caso dos professores leigos, sem formação acadêmica para tal, sem a habilitação necessária. E isso não faz muito tempo. Há 30 anos atrás, nas cidades do interior de Minas Gerais, havia um bom número de professores leigos. A partir dos sindicatos, associações e da nova LDB e da Constituição Federal de 1988, que traz a regra dos concursos públicos, com tudo isso, surge a figura da terceirização para os funcionários e para os professores, e também o concurso de provas e títulos. Aí, então, podemos começar a falar de profissionalização. O Profuncionários visa a construir essa identidade que pressupõe elementarmente uma formação profissional sólida e especializada, fortalecedora de uma atuação educativa competente, transformadora, dentro e fora do contexto escolar.
distante das práticas obsoletas que determinam nas escalas de trabalho quem faz o quê, analisando simplesmente a quantidade de funcionários para a quantidade de serviço, a perspectiva da especialização conduz ao claro raciocínio de que apenas uma habilitação em área específica poderá contribuir para a manutenção do educador em seu posto de trabalho, planejando, executando, avaliando suas atividades, afirmando sua importância no processo ensino-aprendizagem. E quando ela estiver construída, teremos profissionais capacitados, logo, profissionais valorizados. O funcionário de escola, sendo qualificado, sabe o seu real valor, sabe o seu lugar, se posiciona como educador, como gestor, como cidadão que ele realmente é. Vimos anteriormente como se divide a educação em nosso país. E se ela me permite ir até o ensino superior, por que eu, enquanto funcionário de escola, da educação, não devo almejar ir ao topo? Assim como as professoras primárias conquistaram a formação em nível superior, dias virão em que funcionários de escolas terão um diploma de nível superior em áreas diretamente ligadas às suas áreas de trabalho. E a qualidade do trabalho prestado está diretamente ligada aos percentuais salariais que recebemos. Se sou uma péssima faxineira, com certeza terei péssima remuneração. Mas se sou a melhor faxineira, se sou um excelente funcionário, devo buscar uma remuneração que me satisfaça. Também, o nível de escolaridade está ligado aos baixos salários. Assim, quanto maior a nossa qualificação, mais teremos condições de exigir equiparações salariais. Para encerrar este primeiro momento, gostaria de que todos vocês se voltassem para si mesmos com bastante carinho e se perguntassem: quem sou eu? Que profissional sou eu? O que a escola espera de mim? O que eu espero da escola? Um abraço, pessoal, e até a próxima aula com a professora Beatriz Gonçalves, que dará continuidade, junto com vocês, ao estudo da nossa disciplina. Bons estudos!